Bom dia, bom dia. Bom dia! Vamos lá começando a semana com mais um programa Escolha Diferente. Pra gente começar escolhendo diferente essa semana. Bom dia! Estou esperando chegar mais gente, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo conversar. Eu amo falar sobre corpos. Eu acho que os corpos, eles são incríveis. E eles têm uma grandiosidade que muitas vezes a gente não reconhece. A gente não reconhece a grandiosidade dos nossos corpos. E eu percebo que principalmente no meio espiritualista, né, no meio do autoconhecimento, a gente acaba negligenciando os nossos corpos. A gente acaba ficando muito na nossa mente, no nosso espírito e acaba esquecendo, né, que a gente está aqui na Terra e que a gente tem um corpo incrível que faz tudo pela gente, que leva a gente nessa vida, né? E que se a gente tá buscando esse autoconhecimento, é porque a gente tá aqui, nesse corpo, nesse momento, nesse planeta, tendo a oportunidade de ter esse autoconhecimento, né? Tendo a oportunidade de ter essa evolução espiritual através desse corpo. E a gente muitas vezes esquece disso, a gente muitas vezes acaba vivendo no piloto automático e vai levando, né? O corpo tá ali e a gente nem tá prestando atenção nele e ele tá fazendo as coisas e a gente não presta atenção no que ele tá falando, no que ele está querendo nos dizer. Então a gente esquece muito desse corpo, que é o nosso templo sagrado nessa terra. Bom dia! Então a gente vai falar sobre isso hoje, porque é um assunto que eu amo e que eu acho riquíssimo, para a gente começar a mudar um pouquinho da nossa consciência em relação, né, a esse corpo incrível que a gente tem. E uma coisa que eu acho que acaba ficando muito despercebido é o tanto de informações que a gente carrega dentro do nosso corpo. Não sei se vocês já pararam para pensar quanta coisa, né, que muitas vezes a gente chama de hereditário, a gente acaba trazendo de informações nas nossas células, no nosso DNA. Já pararam para pensar nisso? Quantas dores, inclusive, quanto sofrimento da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, a gente acaba trazendo para esse corpo, né? Pra gente, e a gente não tem consciência disso. A gente não percebe, né? Então, as mulheres, elas já nascem com todos os óvulos formados. Então, por exemplo, né, a nossa bisavó, ela já tinha nascido com o óvulo formado que daria origem à nossa avó. E assim, sucessivamente. Então, a gente já nasceu com um óvulo que seria formado na nossa mãe. E isso tá carregando uma carga ali, né, uma carga emocional, uma carga energética, uma carga de informações biológicas mesmo, e a gente não tá tendo consciência. Então, quantas informações que a gente tem de abuso, de dor, né, de sofrimento, principalmente mulheres que têm uma origem, né, de origem dos indígenas, origem negra, dos escravos. Quantas informações a gente está trazendo para o nosso corpo por conta dessas nossas ancestrais que sofreram, né, na época da colonização, ou muitas vezes de que vieram de povos,
Por exemplo, eu tenho linhagem italiana, né? Eu tenho indígena, tenho negra, mas tenho italiana também. E acho que a italiana é o que prevalece em mim. E eu já acessei uma informação de fome, né? De miséria dos meus ancestrais que moravam na Itália e vieram para o Brasil para sair dessa situação. E aí isso acaba refletindo no nosso corpo. Bom dia, Jaque! Bom dia, Bia! Ai, tem um monte de gente que entrou aqui, eu não tô vendo. Bom dia, Nath! E a gente acaba trazendo, né, todas essas informações para esse corpo, sendo que não é a realidade que a gente vive atual muitas vezes. Então, essas informações elas estão impregnadas, né? Elas têm uma impressão muito forte e a gente vem reproduzindo. E acontece muitas vezes, por exemplo, eu tenho, sei lá, compulsão alimentar. Eu não sei por que eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho medo, a sensação que eu tenho é que eu tenho medo de passar fome. E aí, por que isso pode estar acontecendo, né? Porque alguém na minha história já passou fome e acaba isso reverberando em todos os seres que vão nascendo depois disso, porque tá lá, tá impresso, né, no nosso DNA. Então isso acaba sendo refletido. Ou muitas vezes eu tenho uma dor muito forte, um sofrimento muito grande e eu não sei o que é. E aí quando a gente vai resgatar, pode ter sido alguma situação que uma ancestral vivenciou lá numa tribo, né, indígena ou numa tribo africana, que ela foi estuprada, que ela foi abusada, que ela foi presa, né, que foi tirada da família, não sei. Tanta coisa aconteceu que a gente não tem consciência e a gente acaba trazendo tudo isso. E aí quando a gente para olhar para essas questões, bom dia, Amanda! Quando a gente para olhar para essas questões, a gente começa a perceber quantas coisas a gente carrega dentro do nosso corpo que não são nossas. E quando eu falo dentro do nosso corpo, são dentro das nossas células mesmo, né? As nossas células, elas são vivas, elas têm consciência, elas guardam ali sentimentos, elas guardam emoções, elas guardam as nossas crenças dentro delas. E aí a gente tá carregando tudo isso e a gente não sabe da onde tá vindo. E aí a gente quer, por exemplo, fazer dieta para emagrecer. A gente quer, por exemplo, ir para academia. Tem pessoas que fazem cirurgias plásticas, né? Cirurgia de redução, de estômago, enfim. Porque precisa emagrecer, porque tá com aquele corpo grande, mas não estamos olhando para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. A gente não tá olhando para o que existe dentro da gente que tá fazendo com que esse peso ele seja muito maior do que o nosso corpo gostaria de ter. E aí a gente acaba fazendo, né, muitas vezes acabam fazendo cirurgias plásticas e depois acabam retomando aquele corpo antigo antes da cirurgia plástica por conta disso, porque tirou essa parte do corpo, mas não tirou as emoções que estavam ali, né? Não tirou aquelas informações. Ontem eu comecei a ler um livro e essa live ela já estava programada para a semana passada, quando eu não tive acesso à internet, né? Como pode melhorar isso? E aí eu comecei a ler um livro, que é um livro da Gabriela, que eu achei muito interessante, chama Mulheres, Comida e Deus. Aí eu até marquei aqui uma parte dele, pra gente ver como isso são fatores que a gente vai... existem diversos estudos que comprovam, né, essas informações, essa relação das emoções com o nosso corpo, com os nossos hábitos. Eu vou ler aqui só um trechinho pequenininho, só para vocês entenderem. Esse livro é de uma pessoa que ela faz grupos de retiro relacionados à comida, para as mulheres terem contato com as emoções ali através da comida. Eu comecei a ler, então assim, não tenho muita informação, mas eu já achei tão interessante que eu resolvi trazer.
Ela fala assim: alguns meses antes, prestes a me matar depois de ter engordado 36 quilos em 2 meses, tomei uma decisão radical e decidi parar de fazer dieta e comer o que o meu corpo quisesse. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Da gente perguntar pro corpo, e aí eu vou falar de novo isso, pra gente ter essa comunhão, essa conexão com o nosso corpo. Desde a adolescência, vivia ganhando e perdendo 1.000 quilos. Fiquei viciada em anfetaminas por 4 anos e em laxantes por 2 anos. Tinha vomitado, jejuado e tentado todas as dietas possíveis e imagináveis. Passei quase 2 anos pesando 36 quilos, ou completamente obesa. A maior parte do tempo, obesa. Meu guarda-roupa estava cheia de calças, vestidos e blusas com 8 numerações diferentes. Enlouquecida com a autoaversão e a vergonha, eu vacilava entre o desejo de autodestruição e o de consertar tudo com a promessa de perder 10 quilos em apenas um mês. Naquela primeira reunião do grupo, eu estava comendo o que meu corpo queria já há alguns meses. Ela tinha perdido alguns quilos, um grande feito para alguém que acreditava que morreria fazendo dieta. E estava começando a perceber que a relação com a comida havia afetado todos os aspectos da minha vida. Então, o que ela está trazendo aqui, né? É a questão do autoconhecimento com a relação com o nosso corpo. Quando a gente está comendo muitas vezes, né, pegando já esse gancho da comida, quando a gente está comendo muitas vezes, a gente não está comendo por fome, a gente não está comendo porque o nosso corpo está precisando. Ou a gente está comendo porque o nosso corpo está precisando, mas não o que o nosso corpo gostaria de comer. Porque a gente está comendo focado nas nossas emoções. Muitas vezes a gente está comendo ali uma ansiedade, a gente está comendo uma tristeza, a gente está comendo um medo, a gente está comendo uma alegria, a gente está comendo uma expectativa, a gente está comendo uma paixão, a gente está comendo algo que aconteceu semana passada, a gente está comendo uma pessoa, né? A gente está ali remoendo uma situação com a pessoa e a gente está comendo ela ali naquela comida porque a gente não está consciente. E a gente não está consciente das nossas emoções. E a gente não está consciente do que está levando a gente a comer aquilo que a gente está comendo. Porque tudo está impregnado, né, no nosso corpo. E aí, acredito que ao longo desse livro ela vai trazer, né, todas as informações, porque é um livro de histórias que ela está contando, a história desses retiros. Mas são coisas que a gente vivencia, né? Pelo menos eu vivencio na minha prática. De a gente entender o que tá por detrás daquilo, daquela emoção, daquela situação. E é muito incrível quando a gente acaba entrando nas nossas informações do nosso corpo e vendo que aquilo é muito mais profundo do que a gente imaginava, né? A gente costuma dividir o nosso corpo entre mente e corpo. E na verdade é tudo integrado, né? É tudo integrado. Tudo que acontece aqui acaba reverberando no corpo, porque é aqui que rege o corpo, é aqui que são emitidos os sinais para o nosso corpo. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra. Por mais que a gente muitas vezes queira separar, né? E por mais que muitas vezes a gente faça isso, a gente não tem como separar. Então, tudo que está acontecendo na nossa mente está refletindo no nosso corpo, não tem jeito. Da mesma forma que tudo que acontece no nosso corpo reflete na nossa mente também, né? Se a gente, sei lá, bate o dedo na quina do sofá, a gente fica irritado. É uma coisa que acabou de ali acontecer com o nosso corpo, mas que gera uma reação emocional. E quantas vezes a gente acaba nem percebendo isso? Porque a gente tá tão desconectado, né? A gente tá tão fora, não está presente, que a gente acaba nem percebendo o que tá acontecendo. E eu acho muito incrível isso, porque, por exemplo, mulheres têm muita TPM, né? Hoje em dia é muito comum ter TPM. E eu nunca tinha me atentado para essas questões da TPM até alguns anos atrás. Eu sabia
da existência, né? Mas pra mim tava tão no piloto automático que quando eu ficava na TPM, eu não tinha consciência que eu tava na TPM. Então eu acabava entrando naquelas emoções e mergulhando, né? E tá tudo bem também, porque às vezes a gente acaba reprimindo tantas nossas emoções que a TPM acaba trazendo muita coisa à tona. E são coisas que a gente precisa liberar de alguma forma. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar nessa questão do meu autoconhecimento e tal, eu comecei a ficar atenta. E aí eu comecei a perceber alguns sinais. E eu, acho que eu tô aqui entrando na TPM. Acho que os hormônios deu uma balançada ali, tá na maré, né, hormonal. Então eu vou ficar atenta, porque esse sentimento aqui, ele pode não ser verdadeiro, ou tão verdadeiro com aquelas emoções, né, tão fortes. E isso me livrou de várias brigas e várias encrencas, porque por mais que eu esteja ali irritada, né, e querendo matar a primeira pessoa que aparece, eu sei que é causado por isso. E muitas vezes, por exemplo, a Gabriela, ela já tá muito acostumada com eu falar, ó, tô na TPM, não quero conversar, vamos acabar com esse assunto aqui, porque às vezes ela traz alguns assuntos que fica me cutucando, e eu, ó, não quero, vamos encerrar o assunto porque eu estou na TPM, ou me deixe sozinha porque eu estou na TPM, eu não quero falar com ninguém, né? Então isso é uma prática de autorrespeito que eu comecei a ter comigo mesma. Porque antes era assim, a pessoa vinha, falava alguma coisa, eu não gostava, e era isso, gerava aquele desconforto, aquele bate-boca, muitas vezes eu ficava muito mais irritada do que eu tava, e aí a pessoa também às vezes nem entendia aquela explosão, né, que às vezes não tinha nem proporção com o que estava acontecendo, e acabava gerando, né, toda uma situação que depois eu falava, poxa, precisava de tudo isso, sua doida? Mas é por conta disso, né, por conta dessas oscilações hormonais que aconteceram e acabou refletindo ali no meu emocional, porque eu não estava presente. Então, não sei se isso acontece com vocês não estão falando muito comigo, mas é muito comum isso, né? E essa questão de eu começar a perceber em mim mesma, nossa, gente, facilitou muito a minha vida, facilitou muito, muito, muito a minha vida. E foi uma grande libertação, porque daí eu percebi que eu não precisava ficar presa nas emoções que eu tava sentindo ali, né? E simplesmente por observar o meu corpo. Jaque, me conta um pouquinho, você tá aí? Semana passada não, na primeira live eu fiz, né, alguns exercícios aqui que a gente vai fazer também. E eu trouxe o A Quem Pertence Isso, né? E como que foi? Se você fez bastante, me conta que eu quero saber, porque o A Quem Pertence Isso também é muito relacionado com o corpo. É um exercício incrível que faz com que a gente consiga separar o que tá no nosso corpo, que é nosso, e o que tá no nosso corpo, que não é nosso. Então, muitas vezes a gente tá sentindo dores, a gente tá sentindo desconforto, um aperto no peito, um incômodo, sei lá, no joelho, né, uma dor de cabeça, um formigamento. E aí, quando a gente começa a fazer o A Quem Pertence Isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, e vai fazendo essa pergunta, isso vai sendo dissipado, isso vai sendo liberado, porque não é nosso, mas a gente está captando isso. Então, o nosso corpo, gente, ele é muito rico. O nosso corpo, ele é um sinalizador de tudo que está acontecendo no ambiente, e tudo que está acontecendo nesse momento, e tudo que aconteceu lá atrás. E o nosso corpo, muitas vezes, ele pode se conectar com coisas que vai acontecer no futuro. A Jaque aqui falando que ela fez sim A Quem Pertence Isso e tá fazendo quando tá indo pra academia.
que ela vai a pé e vai fazendo. Está sendo uma baita contribuição. É uma baita contribuição mesmo, porque é a gente ficar presente com o nosso corpo, é a gente ficar presente com o que é nosso. E se a gente está carregando coisas que não são nossas no nosso corpo, não tem como a gente resolver aquela situação, né? Por exemplo, se eu tô carregando uma dor de cabeça no meu corpo que não é minha, como que eu vou tratar algo que não é meu? Então, às vezes fica aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que você toma remédio e não passa, porque ela não é sua. Ela não é. E você tá achando que ela é, mas ela não é sua. E é incrível. A primeira vez que eu fiz o A Quem Pertence Isso, eu tava com uma dor de cabeça. Ensina, Amanda. Eu tava com uma dor de cabeça e aí eu tinha acabado de fazer o meu primeiro curso de barras. Eu falei, eu lembro que tinha um exercício, eu vou testar. E eu fiz A Quem Pertence Isso, A Quem Pertence Isso. Puf, sumiu. Eu falei, gente, não é possível isso. Não é possível. Eu fiquei chocada. E foi aí que eu botei fé no negócio. Falei, nossa, esse negócio funciona mesmo. Porque eu fiz só pra testar. E aí o negócio funcionou. Eu falei, meu Deus! Aí depois disso, né, uma coisa que eu trouxe aí ao longo desses anos e que eu gosto muito de ensinar, porque eu já acho que é uma baita de uma ferramenta. O A Quem Pertence Isso é assim, Amanda. Você pode estar sentindo qualquer coisa. Porque o que acontece? Em Axis, eles falam que 98% do que a gente está pensando, percebendo, sentindo, não é nosso. A gente é como se fosse grandes antenas né? E estamos captando o sinal de tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo. E agora imagina, principalmente nesse momento, né, de quase 2 anos aí de pandemia, que teve muita dor, muito sofrimento físico, muito sofrimento emocional, muito luto, muita escassez, que o planeta virou de cabeça para baixo. E aí a gente começou a captar tudo isso. Captando. E a gente começou a sentir coisas muito incômodas. Achando que eram nossas, né? Achando que eram nossas. Então, A Quem Pertence Isso, ele serve, a gente pode utilizar o dia inteiro. E se a gente utilizar o dia inteiro, a gente vai ter coisa para liberar. Porque a gente guardou tanta coisa no nosso corpo que não é nossa, que a gente, se fizer todo dia, daqui até o resto da nossa vida, vão continuar sendo liberadas coisas. E é muito simples de ser feito. É só a gente ficar, a quem pertence isso? Você também não precisa estar sentindo nada. Vamos fazer agora? Vamos lá. Fechem os olhos que eu vou ensinar de uma forma para vocês terem mais percepção. Depois não precisa ser feito todo esse ritual, né? Mas é só para vocês estarem presentes no corpo de vocês e sentirem essa mudança. Então fechem os olhos e se conectem com a sola dos seus pés e vai passando por todo o seu corpo, vai subindo, vai percebendo todo o seu corpo agora, até chegar no topo da sua cabeça. A gente vai baixar as nossas barreiras também. Eu não ia baixar, mas eu vou baixar. Imagina como se tivessem 4 muros gigantescos em volta de você. Um na parte da frente, um atrás, um do lado direito, um do lado esquerdo. E aí vai pedindo para baixar esses muros, baixar essas barreiras. E vai baixando, 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 baixando. Baixa mais e mais e mais. E você vai visualizando esses muros sendo baixados. Baixa mais, 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 mais. E a gente pode destruir, descriar todo o resto de barreiras que estão aí. Então vamos lá.
Percebe como tá o seu corpo nesse momento. E aí começa a fazer uma pergunta. A quem pertence isso? Pode ser mentalmente, não precisa falar. A quem pertence isso? Pode ser que venha alguma consciência de quem pertence isso. Pode ser que não. Não interessa de quem que é. Só pergunta, quem pertence isso? Você pode focar em algo que você está sentindo agora. Se você não estiver sentindo nada de diferente, não tem problema. Só pergunta, quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E vai percebendo como o seu corpo fica. A quem pertence isso? 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 Vamos devolver tudo isso para o remetente com consciência anexada. Tudo isso que a gente liberou, a gente devolve ao remetente com consciência anexada. A gente devolve ao remetente com consciência anexada. A gente devolve ao remetente com consciência anexada. Por que a gente está devolvendo ao remetente com consciência anexada? Porque a gente está liberando isso do nosso corpo. Mas alguém ainda está sentindo aquilo. Então, quando a gente fala, toma, isso aqui é seu, e eu tô te mostrando que isso pode ser diferente, que você pode ter uma percepção diferente sobre essa situação, a gente tá sendo uma baita contribuição para aquela pessoa, porque a gente tá permitindo com que ela mude a realidade dela. Então, por isso que a gente devolve ao remetente com consciência anexada. Não é simplesmente você pegar e falar, tó, ai, não quero isso é seu, lide com isso. Não, é ó, eu estava sentindo isso, mas isso é seu. E vamos ter um olhar diferente sobre isso? Então, é uma contribuição, não é uma rejeição, né? Não é excluir aquilo e uma aversão, assim. É uma contribuição. Como que foi aí, Amanda? Conseguiu perceber algo se dissolvendo, o seu corpo de uma forma diferente? O exercício em si é só isso. É você ficar se perguntando, não precisa baixar barreiras, não precisa se conectar com o corpo, mas como é a primeira vez, né, que você estava fazendo, para você ter essa percepção de uma forma maior. Depois que você vai fazendo, vai colocando isso em prática no seu dia a dia, você começa a sentir essas liberações acontecendo com muita naturalidade. Você vai percebendo que vai abrindo um espaço. Tem gente que sente arrepio, né? Porque é dissolvendo todas essas camadas e camadas e camadas de coisas que a gente tem no nosso corpo. E é só isso. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Eu devolvo a remetente com consciência anexada, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Eu devolvo a remetente com consciência anexada. Você pode começar a fazer isso e às vezes começar a sentir algo no seu corpo, tipo, ai, senti uma pontada. Antes eu tava bem, aí agora eu senti uma pontada no estômago. E aí, por que você sentiu essa pontada no estômago? Porque você tirou camadas de coisas ali que fez com que você percebesse algo que estava no seu corpo. E aí você continua, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, para ver se essa pontada que tá no seu corpo é sua mesmo ou não. Se não for sua, depois de você, às vezes vai ter que ficar perguntando 5 minutos a quem pertence isso para que isso dissolva. Porque às vezes tá tão lá preso que precisa, né, desse empenho maior. Às vezes não vai dissolver e aí é seu mesmo. E aí o que é isso, né?
O que tá por detrás dessa pontada? E aí fazer perguntas, o que é isso, tá? O que é isso? Mas se não for seu, isso vai ser dissolvido. E aí vão aparecendo outras coisas. Aí vai se tornando um hábito, já que a Amanda ficou leve. Ah, que ótimo, Amanda. A Jaque falou aqui que tem que usar muito o 1, 2, 3, né? O 1, 2, 3 é quando a gente envia para a Terra o que ela requer. Isso é assunto avançado já. Mas é pra gente uma forma de liberar ali também. Então, como eu tava falando, né, da questão da gente trazer coisas da nossa ancestralidade ali pro nosso corpo, se a gente não encerra isso, e todo mundo que tá aqui é porque tem um mínimo de interesse no autoconhecimento, né? Então, é pra gente começar a perceber o que a gente quer levar adiante. Por exemplo, eu não tenho filho. E eu tô trabalhando um monte de coisas em mim, né, há muitos anos, de coisas da minha família. Padrões, né, vícios, questões emocionais. Eu venho trabalhando muito isso. Então, todas essas questões, elas vão ser encerradas em mim quando eu me liberto disso. Quando eu trabalhei em mim, eu não levo isso adiante, porque eu tiro essas informações do meu corpo. Então não tem como, por exemplo, como eu estava falando ali dos óvulos, se eu tirei essas informações da minha célula, esse óvulo que futuramente pode, né, servir ali de casinha para um bebê, ele não vai ter mais essas informações. Então isso não vai ser passado para gerações futuras. Ao mesmo tempo, quando eu trabalho em mim, acaba se dissolvendo em toda a minha ancestralidade. Não interessa se a ancestralidade tá viva ou não, não interessa há quanto tempo. Porque é como se simplesmente cortasse aquilo ali. Aquilo perdesse a força, porque alguém foi ali e olhou para essa questão para que ela seja transformada. Porque muitas vezes não é a questão em si que é o X, né? A raiz do problema. São as emoções que estão em volta dessa questão. E aí quando a gente acaba fazendo essas liberações, porque a questão, por exemplo, um fato que aconteceu, a gente nunca vai conseguir desfazer. Isso já aconteceu. Mas todas as emoções em volta disso, a gente consegue modificar. E aí, modificando essas emoções, né, esses pensamentos, as crenças que surgiram ali em volta, a gente consegue falar, ok, aconteceu isso, pode ter sido uma coisa muito trágica, né? Aconteceu isso, mas isso não interfere mais na minha vida. E aí que é o ponto, né? De a gente fazer como se a gente fizesse as pazes com tudo que aconteceu na nossa vida. Porque as coisas, elas acontecem, mas elas não têm mais poder sobre a gente. Então as coisas acontecem e a gente não é mais influenciado por aquilo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vem trazendo, né? Hoje, a gente é guiado por tudo que aconteceu no nosso passado. Às vezes coisa que a gente nem se lembra. Às vezes coisas que a gente tava na barriga da nossa mãe. A gente era simplesmente um embrião e a nossa mãe vivenciou ali alguma situação que teve uma descarga de hormônio, que gerou emoções nela e que nós, como estávamos dentro dela, acabamos percebendo isso. E a gente vem trazendo tudo isso. Por exemplo, ela passou, sei lá, por um susto, ou por uma situação de raiva, ou por uma tristeza, ou por uma ansiedade, ou por uma dor. E a gente vem trazendo essas informações com a gente ao longo da nossa vida e a gente não tem consciência disso. E essas informações, elas geram emoções, elas geram traumas, elas geram padrões de comportamento, coisas que a gente não
gostaria de mudar, mas não consegue mudar por muito tempo, né? Porque tá tão enraizado dentro da gente, tá tão lá no nosso íntimo, que a gente muda por alguns momentos ali, por alguns meses, por alguns anos, e depois acaba voltando naquilo. Porque isso faz tá muito dentro da gente, né? Faz muita parte de quem a gente é. Então, quando a gente vai buscar e olha para isso, aí fica muito mais fácil, né? Não precisa de esforço nenhum para mudar. Porque a gente libera toda essa carga que estava em volta disso. E isso é estudado recentemente, né, pela biologia, porque até então a biologia é assim, né? Tem o DNA, as células funcionam dessa forma e é tudo como se fosse uma máquina. E aí tem um cara muito incrível, eu tô cheia dos livros aqui para recomendar para vocês hoje. Ele chama Bruce Lipton, ele tem esse livro, A Biologia da Crença. Ele é um biólogo e ele conta nesse livro de vários estudos que ele fez de como a influência, né, do ambiente interfere no nosso corpo biológico mesmo, né? Não é no corpo mental, nada, é no nosso corpo físico, como que isso tem essa interferência. E ele fala da dificuldade de trazer isso para o meio acadêmico, para o meio científico, porque ainda os cientistas eles estão nessa repulsa, né, de abranger o ser como um todo. E ele traz vários experimentos que outros cientistas fizeram também, e tem um que eu acho muito incrível, que eles fazem um experimento com gêmeos idênticos. Então, se os gêmeos eles são idênticos, o DNA é idêntico, a biologia ali, né, é idêntica. Mas o que faz muitas vezes, por exemplo, um dos gêmeos, sei lá, desenvolver um câncer e outro não? É o fator ambiental. E eles trazem nesse experimento a questão dos gêmeos que são fumantes. Um é fumante e o outro não. E o que acontece no corpo do fumante e o que acontece no outro corpo? Que são corpos idênticos, mas um, por exemplo, tem muito mais questões de envelhecimento, né? O corpo tá com mais rugas, a pele tá de uma forma, né, mais envelhecida, os dentes, às vezes desenvolve algum câncer e o outro tá mais saudável por conta de um fator ambiental. E aqui eles trazem um fator ambiental como algo material, né? O cigarro ali. Mas esse fator ambiental, ele pode ser um fator emocional, né? De um ter, por exemplo, um trabalho muito estressante, ele trabalha 18 horas por dia, e o outro ter uma vida muito mais leve, né? Vive num lugar muito mais agradável, trabalha 8 horas por dia e tem contato com a natureza. Então, tudo isso interfere. Isso chama epigenética e eu adoro estudar a epigenética, porque a gente começa a ver, fala, gente, como é incrível isso. E se existe a epigenética, a gente consegue mudar o nosso corpo, porque aí a gente tendo consciência disso, a gente consegue fazer escolhas muito mais saudáveis pra gente. Né? Poxa, se eu tenho a capacidade, se eu não sou só guiada pelo que tá ali no meu DNA, e às vezes a gente traz essa questão do DNA como se fosse algo que é isso e é imutável, né? Pronto, você tem aí um marcador, sei lá, de câncer de mama na sua família. Então, todas as mulheres vão ter câncer de mama na sua família. E por que tem mulheres que têm um marcador de câncer de mama na família e não tem? E não desenvolvem o câncer de mama, por exemplo, enquanto as outras pessoas da mesma família desenvolvem e acabam falecendo com rapidez, ou outras desenvolvem, mas se curam. Não é que todo mundo tem o mesmo marcador? Porque é a forma, né, que a pessoa ela tá lidando com aquilo também, os hábitos de vida que ela tem.
E isso é muito legal trazer, porque se vocês forem buscar qualquer coisa, qualquer informação, por exemplo, do câncer de mama, né, que eu tô falando, tem, lógico, a questão ali da alteração do marcador, mas ele sempre tem, né? Como que desenvolve? Fatores ambientais, né? Obesidade, a má alimentação, traz uma lista de fatores ambientais que auxiliam no desenvolvimento do câncer de mama. E isso para tudo, né? Até questão de psicológica mesmo. Quando a gente vai estudar a depressão, tá bom, a depressão é uma família que todo mundo tem depressão, mas sempre precisa de algo, de uma situação ali que vira a chavinha na pessoa. E às vezes é algo muito pequeno, né? Não precisa ser algo muito grande, mas é sempre depois de alguma situação que marcou aquela pessoa que ela acaba desenvolvendo a depressão. Então, tudo isso está mostrando que a gente sim é influenciado pelo nosso ambiente, que a epigenética sim existe. E se a gente consegue ter essa percepção, né, da influência que o nosso ambiente tem na gente, a gente consegue falar, opa, isso aqui estava me causando alguma coisa que não estava sendo uma contribuição para mim. Então eu vou mudar essa situação aqui e vou para um outro caminho, porque eu já percebi que eu posso viver melhor aqui, né? Ter mais qualidade de vida, melhorar o meu corpo, melhorar a minha saúde. E aí a gente acaba podendo fazer essas escolhas diferentes, porque a gente não precisa ficar preso. É isso e vai ser sempre isso, em algum momento eu vou ter isso e pronto. Não é assim que funciona, né? Então, e esse livro aqui da Biologia da Crença, ele vem muito para mostrar isso. E quando a gente fala da Biologia da Crença, por exemplo, imaginem uma situação de uma aranha, né? Uma caranguejeira bem peluda assim. E ela aparece no chão da sua casa. Se você tem crenças de que a aranha ela é perigosa, você vai acabar ficando com medo da aranha. Por exemplo, eu tenho crenças de que a aranha é perigosa. Eu não gosto nem de ver foto de aranha, porque me dá um negócio assim. Então, se eu vejo uma aranha no meio da sala, uma caranguejeira, nossa, eu vou entrar em pânico. E aí vai descarregar um monte de emoções em mim por conta de uma crença que eu tenho. A aranha é perigosa. Mas você não tem crença nenhuma de que a aranha é perigosa. Você acha a aranha a coisa mais linda do mundo. Você sempre quis ter uma aranha. Ou você gosta de estudar sobre aranhas, você vai olhar para aquela caranguejeira gigantesca e vai falar, meu Deus, que sorte a minha de ter essa aranha linda aqui no meio da minha sala. Então entende como a nossa crença, ela rege o nosso corpo em si, né? Porque quando eu tenho medo, eu acabo descarregando ali a adrenalina, eu aciono o meu sistema de fuga. E uma crença que às vezes não está ali, que é uma crença diferente, ela acaba trazendo um outro tipo de comportamento. Isso é só para mostrar, né, essa questão das nossas emoções, tal, e de como isso influencia diretamente no nosso corpo. É um exemplo que é muito simples e que a gente pode levar, né, de falar, nossa, realmente, eu preciso começar a olhar para as emoções para começar a ter um contato melhor com o meu corpo em si. Por exemplo, né, quando a gente vive muito estressado, a gente acaba elevando o nosso nível de cortisol. E aí quando a gente eleva o nosso nível de cortisol, a gente fica num estado crônico de estresse. Um estado crônico. Então o corpo ele se acostuma com aquele nível de estresse. E ele vai levando isso. E aí isso acontece, uma desorganização no nosso corpo gigantesca. Então por que quando a gente está estressado, por exemplo,
e a gente entra nesses períodos de estresse, a gente engorda, né? De novo, voltando para a questão do peso. Por que a gente engorda? Porque teve uma desorganização ali no corpo, o corpo entrou num nível de alerta que ele acaba fazendo com que, não, vamos acumular energia então aqui. E aí a pessoa acaba engordando. Muitas vezes, ela passou, sei lá, por um trauma, perdeu alguém querido e engorda. É por conta disso, né? Foi algo que mexeu com o emocional da pessoa e que foi refletido no nosso corpo. Gente, é só para vocês terem noção de como eu adoro trabalhar com a questão do corpo, tá? Aqui o Rafa Simone, ele é acupunturista aqui da Casa Expansão. E a acupuntura, ela tem, né, o estudo dela baseado na medicina tradicional chinesa. E o que a medicina tradicional chinesa, ela nos fala? Que os nossos órgãos, glândulas, vísceras, elas estão relacionadas às nossas emoções, né? Por exemplo, o fígado, ele está relacionado com a raiva, o pulmão com a tristeza. E o que isso significa? Significa que se uma pessoa ela tem muita raiva e ela acumula muita raiva e ela não libera essa raiva, o fígado vai ter alguma disfunção. Se uma pessoa ela tá muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, vive muito triste e ela não lida com aquela tristeza dela, vai ser relacionado, vai afetar o pulmão. E é muito incrível estudar isso e você começar a ter essa consciência, porque quando você tá com muita raiva, percebe o que atinge, né? Você começa a sentir ali toda a região do estômago, né? O sistema digestório aqui, ele começa a queimar. E é um sinal, né, do nosso corpo falando. E o nosso corpo, ele fala a todo tempo com a gente. A questão é, a gente tá prestando atenção no que o nosso corpo tá falando pra gente? Ou a gente simplesmente tá passando batido ali e nem tô ligando, né? Nem tô ligando. Aí a gente vai tomando remédio pra lidar com aquilo. Como que vocês lidam com isso? Porque quando a gente começa a prestar atenção no corpo, o corpo ele traz informações riquíssimas pra gente. Riquíssimas, gente. Quando a gente começa a prestar atenção no nosso corpo, o corpo ele vai falar a hora que ele tá com fome. Fome de verdade, assim, olha, estou precisando comer. Não é aquela fome emocional. Ou não é aquela fome de hábito, tipo, deu a hora do almoço, eu preciso almoçar. Não, é realmente fome. E uma coisa que a gente costuma muito confundir é a fome com a sede, né? Muitas vezes a gente tá comendo, mas a gente tá com sede. Então o corpo, quando a gente tá ali presente, ele vai mostrar quando a gente tá com sede. Eu tô com fome. Tá, eu quero comer isso. O corpo ele traz essa informação. O que vai ser bom para ele naquele momento? Qual alimento que tem os nutrientes que ele tá precisando? Vocês têm essa percepção? Vocês conseguem perceber isso no corpo de vocês? Ou nunca pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente consegue perceber o que o nosso corpo quer fazer. E às vezes, a maioria das vezes, o que o nosso corpo quer fazer é diferente do que a nossa mente quer fazer, tá? Às vezes o corpo ele quer fazer exercício físico. Meu corpo ele tem pedido muito para se movimentar. E gente, às vezes eu tenho uma preguiça. Eu falo, eu não vou. Mas é a minha mente que tá com preguiça, não é o corpo. Eu não tô cansada. Eu só tô com preguiça. E a preguiça, ela é da minha mente. Porque o corpo, ele quer. E aí, quando eu vou e faço, nossa, o corpo, ele agradece, ele se diverte. Ele fala, obrigada, Senhor, por você ter me ouvido, sabe? Porque a maioria das vezes, a mente, ela põe um bloqueio ali, tipo, não, nossa, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente fez tanta coisa hoje, você acha que você vai fazer isso agora à noite? Não, vamos ficar deitadinha, relaxar.
Mas isso é a mente, porque o corpo ainda quer. O corpo ainda tá lá. Não, vamos, vamos, vamos. E aí, quando eu falo, não, ok, eu vou atender o meu corpo, transforma. E acaba transformando a mente também, né? Então, o corpo, ele vai dando sinais ali. A gente precisa estar muito atenta no que ele tá falando. É como se ele fosse a todo tempo. E isso eu percebo que tem acontecido comigo mais nesses últimos meses. De como se viesse uma vozinha assim dentro de mim e falasse, ó, eu quero comer isso, ó, eu quero fazer isso, eu quero ir em tal lugar. Porque eu demorei muito tempo para ter essa percepção com o meu corpo. E olha que eu faço bastante coisa para trabalhar a questão do corpo em si, assim, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa questão corporal. Então, eu gosto muito de trabalhar com processos de axis no meu corpo que fazem essa liberação ali, né, dos julgamentos que a gente tem, dos pontos de vista, das crenças, das emoções, para começar a estar só no meu corpo, né? Não tá com tudo isso. Mas mesmo assim, eu demorei muito tempo para começar a ter essa percepção realmente do que o meu corpo estava querendo, do que o meu corpo estava pedindo. Porque agora, quando eu falar, tá bom, o que a gente vai comer? Vem, alguma coisa, eu quero isso. E aí fica meu critério, eu vou dar isso pro meu corpo ou não vou? Aí é meu critério. Olha lá, Jaque falando que essa semana ela teve uma consciência que a professora da academia queria aumentar a carga do exercício, mas o corpinho não quis. E aí ela falou não e foi ótimo. É isso. É isso aí, Jaque. A gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Porque quantas pessoas trazendo essa questão do exercício físico? Quantas pessoas, por exemplo, se lesionam em academia, em CrossFit, né? Que é muito comum, porque elas estão colocando o corpo no extremo ali. E o corpo não dá conta, porque elas não estão ouvindo o próprio corpo delas. E não é que não é para fazer, mas faz com consciência, indo até o seu limite. Não é o limite da mente de, eu quero ultrapassar todas as barreiras e ser a melhor pessoa aqui e o mais forte, eu quero ganhar massa muito rápido porque eu não sei o que. Não! É qual é o limite do seu corpo. A gente consegue ter, né, essa percepção. E aí, muitas vezes, o que acontece? E eu vou falar do CrossFit, porque eu vejo muito isso no CrossFit. A pessoa vai lá e se lesiona. O joelho, né, joelho e ombro pegam muito com os exercícios. E aí, se lesionou, vai fazer o quê? Tem gente que tem que fazer cirurgia. Mas se a pessoa tiver sorte, ela não precisa fazer cirurgia, só que ela vai ter que parar de fazer o exercício que ela tanto ama fazer por não sei quantos meses para esperar que o corpo se recupere disso, que se ela tivesse prestado atenção no corpo dela, ela não teria se lesionado, ela estaria, né, ainda fazendo o exercício e ela teria um avanço, chegaria no corpo que ela idealizaria, não sei, mas chegaria no que é saudável pro corpo dela. Competição em academia chega a ser ridícula, chega, né, Jaque? Chega e a gente muitas vezes trata o nosso corpo como máquina e a gente esquece que nós não somos máquinas, né? O nosso corpo, ele funciona de uma forma muito linda, muito perfeita, mas não é uma máquina. Não adianta a gente querer ficar nisso, né? De colocar o nosso corpo em situações que às vezes ele não aguenta. Tem corpo que aguenta. A questão é saber se o seu corpo aguenta aquilo que você quer fazer ou não. Vou indicar mais livros, gente. Hoje eu vim cheia dos livros porque são livros que eu li, né? São livros que eu gosto muito, são livros que falam muito sobre tudo isso que eu tô falando hoje. É como eu falei lá no começo da live, é muita coisa, é muita coisa. E nem nesses livros traz uma visão global, né? Os livros, eles são recortes ali de uma mesma situação. E aí, quando você começa a ler, você começa a integrar tudo. Você fala, nossa, eu vi uma visão sobre isso no livro tal, mas aqui tá abordando uma forma diferente, uma forma mais específica.
Mas tudo tá falando a respeito dessa influência que a gente tem sobre o nosso corpo, né? Esse livro aqui é A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Deepak Chopra, ele é um médico indiano que estudou, acho que em Harvard. E ele fala muito sobre a questão, né? Ele traz muito a questão da espiritualidade e relacionada com a medicina. E ele faz palestras aí, mundo afora. Ele já veio algumas vezes para o Brasil fazer palestra. E ele é incrível, assim, a visão que ele tem e o conhecimento que ele tem. E ele traz muitos experimentos, né, com pacientes dele relacionados ao câncer. Ale, eu falei sobre isso. Quando o corpo pede exercício, a mente pede para descansar. Eu estava trazendo um exemplo meu. Que meu corpo, ele tem pedido muito exercício. E aí eu fico na preguiça, né? Muitas vezes eu falo, eu não vou porque eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada, foi corrido. E o corpo tá lá, vamos fazer um exercício, não é preciso. E a mente tá, não. Aí cabe a você decidir se você vai escutar o seu corpo ou escutar a sua mente. Às vezes que eu escuto o meu corpo ele agradece e transforma assim o meu momento, né? A mente fica mais tranquila e isso faz muito bem para a mente também. Mas o corpo ele fica muito feliz, muito feliz. Às vezes eu realmente não quero e eu falo, não vou fazer. Corpo, lide com isso porque eu não vou fazer. Mas é uma escolha minha. Mas geralmente, gente, o corpo ele quer se movimentar. Geralmente o corpo quer se movimentar, porque o corpo ele é feito de movimento, né? O corpo ele é fluido. Então, quando ele haja coragem, tem que ter coragem mesmo. Mas geralmente o corpo quer se movimentar. E já que estou fazendo yoga toda semana, que isso era uma coisa que eu tava postergando muito, né? Eu tava enrolando, a Gabi sabe disso. Tava enrolando muito. E ela fala, você tem yoga disponível para você e você não faz. Pois é. Aí eu decidi fazer, não, agora eu vou começar a fazer yoga. E foi quando surgiu também a ideia desse programa, né? Porque daí eu resolvi começar a fazer uma escolha diferente para mim mesma. E tem sido ótimo fazer yoga, maravilhoso, né? Não só pro corpo, mas pra mente também. Então, vale a pena a gente escutar o corpinho, gente. A gente pode escutar o corpinho pra tudo, o corpinho quer ir ali, vamos lá. O corpinho quer comprar isso, beleza, então, tem condições de comprar? Então vou comprar isso. Né? Então, vale a pena muito. O corpo quer usar tal roupa, beleza, vamos usar tal roupa. Porque é o nosso corpo que tá vivendo, né? É o nosso corpo que tá fazendo as coisas. Então é sair do piloto automático, sair do cabeção aqui e deixar o corpo agir também. E trazendo, né, um pouco mais uma visão diferente dessa questão do corpo, eu tenho feito uma especialização em terapia haitiana. E Reich ele era um discípulo de Freud, e ele trouxe uma visão diferente, né? Por que ele deixou de acompanhar Freud? Porque ele trouxe uma visão diferente, ele trouxe uma visão para o corpo. Freud estava ali muito na mente e Reich falou, não, mas eu acho que está relacionado ali com o corpo. E Reich fala das couraças musculares que a gente tem, né? São 7 anéis de couraças ao longo do nosso tronco aqui. Que é quando que essas couraças elas acontecem? Geralmente elas são desenvolvidas na nossa infância diante das situações que a gente vai vivendo, né? E aí a gente vai trancando e tranca tudo no nosso corpo, criando esse enrijecimento muscular, criando essa couraça muscular. E aí na terapia haitiana, qual que é a proposta? É trabalhar a questão do corpo mesmo, para fazer essa liberação das emoções que estão presas ali no nosso corpo. E é muito, muito, muito legal quando a gente trabalha
com a vertente, né, que eu gosto muito dessa vertente, que chama bioenergia. E é trazer à tona tudo que tá ali. Na imersão que a gente fez da expansão com a energia feminina, eu trouxe uma vivência com a bioenergia pra gente ir liberando tudo que nós, mulheres, né, trancamos no nosso corpo. E, gente, foi sensacional, assim. Foi sensacional. Antes eu já tinha feito em mim, depois eu experimentei, né, com a Gabi, com a Ingrid, com a Nath, e aí eu fiz na vivência. Foi sensacional. As 3 vezes, assim, porque você começa a trazer ali e de repente a gente vai se conectar com a raiva e você começa a trazer essa raiva e de repente você tá gritando e você tá socando a almofada e você não tá sabendo por quê. E aí pode vir as memórias, né, as pessoas, e vai isso tudo vindo à tona, simplesmente de a gente estar movimentando o corpo. É incrível. Ale, você vai ter que encher o pneu da bicicleta. Vai ter que encher o pneu da bicicleta. Aproveita aí já essa foto, todo ciclista, e bora pedalar, porque se o corpício tá pedindo, bora pedalar. E só trazendo, né, mais uma última informação aqui pra gente finalizar, não sei nem que horas são. Olha, já passamos de 1 hora, gente. Tem esse livro aqui da Havaiana, que ela é a pessoa que criou o Theta Healing, que fala de doenças e desordens. E nesse livro tem quase todas as doenças, né, que existem, que são diagnosticáveis. E vou deixar salvo, Ju. Gente, não vão embora ainda, porque eu quero fazer só uma sessãozinha no final de desprogramação pra gente liberar, porque pode ter vindo muita coisa à tona. Vocês podem ter tido muitas percepções, então pra gente já fazer essa liberação, tá? E nesse livro, ela traz as crenças que podem estar relacionadas com as doenças. Quer ver? Eu vou pegar alguma coisa aleatória aqui. Deixa eu ver. As crenças. Cadê crenças? A gente tem que testar para ver se essas crenças, elas existem na mente daquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui não é isso. Câncer de pele. Aí a gente tem que ver se a pessoa, ela tem a sensação de estar protegido, de estar segura. Por quê? Porque a pele é o que separa a gente do ambiente, do mundo, né? Então, se a gente acredita que nós não estamos seguros nesse mundo, que nós não estamos protegidos nesse mundo, a gente vai desenvolver coisas na nossa pele, né? A pele também ela é relacionada com os nossos limites, o limite do nosso corpo é a pele. Então, se a gente não sabe colocar limites, a gente vai desenvolver algumas coisas na pele. E o que são essas doenças, né? É um sinal que o corpo tá falando: ei, eu existo, olha pra mim aqui. Vamos ver o que você tá fazendo aí da sua vida, que tá desencadeando isso em mim. É um sinal de alerta, né? Essas doenças. E aí, de novo, a gente vai tomando muitas vezes medicação e tem uma doença incurável, mas que na verdade, se a gente começar a olhar para o que está causando realmente essa doença, ela pode diminuir, né, os sintomas, muitas vezes deixar de existir, simplesmente porque a gente foi mais profundo ali e olhou para o que realmente ocasionou aquilo, que geralmente é um fator de coisas, né, não é só uma coisa. Bom, gente, bora lá fazer uma sessãozinha rápida de desprogramação pra gente dar uma liberada aí no que veio à tona, no que faz a gente não se conectar com o nosso corpício e começar a semana muito mais consciente do corpo. Ô Ju, depois me fala que você também fez o exercício, a quem pertence isso essa semana, me fala. Também tinha feito na semana passada, né, o mantra, a gente vai fazer hoje de novo, para começar aí segundona, o mantra.
de Tudo na Vida Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória. Me contem se vocês fizeram essas 2 semanas, hein, gente? Teve 2 semanas aí para colocar em prática, eu coloquei também, fiquei firme ali, sem esquecer nenhum dia. Então vamos fechar os olhos um pouquinho, baixar um pouquinho a energia, que eu vou ativar a desprogramação neurobiológica, ativando a desprogramação neurobiológica no meu corpo, no corpo de todos que estão aqui presentes, no corpo de todas as pessoas que vão assistir essa live, para que a gente libere tudo que veio à tona, todas as percepções que a gente teve com o nosso corpo, todas as emoções que essa live desencadeou e trouxe à tona, todo o julgamento que a gente tem com o nosso corpo, todo o sentimento de que o nosso corpo é imperfeito, é errado. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar e atualizar também toda a nossa dificuldade de ouvir o nosso corpo. Toda a dificuldade que a gente tem de prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo, de estar consciente, de estar presente no nosso corpo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar e atualizar tudo que não é nosso, que está pronto para ser liberado. Todas as informações que a gente trouxe da nossa ancestralidade que está pronto para ser liberado. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar e atualizar também todos os hábitos que não nos servem mais. Todos os pontos de vista que a gente tem do nosso corpo, da nossa saúde, de quem nós somos, que já não fazem mais parte da gente, não fazem mais parte de quem nós somos atualmente, mas que ainda não foram liberados. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vocês podem estar percebendo algum fluxo de energia no corpo de vocês, um relaxamento, pode dar sono. Como que vocês estão? Finalizamos aqui a nossa sessãozinha rápida de desprogramação. E pra gente finalizar a live, vamos fazer um mantrinha de Tudo na Vida Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória? Só pra gente já começar a semana. A Ju fez ontem novamente, então vamos pra gente tornar isso um hábito também, né? O mantra, quando a gente fica repetindo, a gente vai trazendo essa informação. E o mantra a gente também vai jogando pro universo, né? Ó, tô sinalizando que é assim, a minha vida é assim que funciona. Então vamos lá? 10 vezes. Em Axis a gente recomenda que seja feito 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite todo dia. Então, para quem não sabe, nunca fez, a gente vai fazer agora de novo. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É isso aí, Rapicha. Quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é tudo, viu, gente? É tudo. Os desafios vão vir, mas vão vir com facilidade, alegria e glória. Então é esse o sinal que a gente está emitindo aí para o universo que a gente quer receber, que tudo venha com facilidade, alegria e glória. E ao mesmo tempo a gente está emitindo esse sinal para o nosso cérebro, para as nossas crenças, para a nossa mente, de que a gente está querendo mudar todas as informações que a gente tem dentro da gente, de dificuldade, de tristeza, de escassez, para que tudo aconteça com facilidade, alegria e glória. Todo mundo pronto para começar uma semana diferente? Como que vocês estão? Acho que essa live trouxe bastante consciência, né? Então, quem quiser assistir de novo, vai ficar gravado. Comecem a perceber. Vamos fazer um exercício essa semana? De começar a perceber o que o seu corpo está te trazendo. Quais as percepções que você está tendo sobre o seu corpo. Começa a notar. Aí a gente pode trabalhar isso semana que vem também, né? Porque corpo, eu gosto de falar, a gente vai falar muitas vezes sobre isso ainda, mas aí na semana que vem a gente pode continuar essa questão do corpo com uma visão um pouco mais aprofundada também, e vocês trazendo o que vocês foram percebendo, que daí pode ser uma live de a gente fazer mais liberação baseado no que vocês perceberam mesmo, né? Perceberam de crenças, perceberam de habilidades, então vamos deixar os corpinhos aí falar, vamos estar atento no que os nossos corpos estão falando, que eu tenho certeza que eles vão trazer muita consciência e vão trazer visões diferentes do que a gente tem. Então fiquem atentos no corpo de vocês essa semana. E segunda-feira que vem, às 8, estarei aqui de novo. E aí tá, então, marcado que vamos fazer uma live mais de facilitação. Pode ser? Vou trazer algumas outras informações, mas aí a gente vai liberar bastante coisa. Então anotem tudo que vocês começarem a perceber sobre o corpo de vocês. E gratidão, um super beijo. E até segunda que vem, às 8 da manhã. Um beijo!